Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da série de webinar Segundas Ambientais, do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ. E hoje nós temos a doutora Adriana Sotero Martins, da Fiocruz. Bem-vinda, Adriana, e eu passo a palavra à Lídia, professora Lídia Yokoyama, para apresentá-la e mediar. Boa tarde, Adriana. A doutora Adriana Sotero Martins é pesquisadora titular em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz e a Escola Nacional de Saúde Pública, que é o ENSP, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental. É professora dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu dos programas da ENSP, Fiocruz, e IOC, Fiocruz. E também pesquisadora colaboradora do Instituto de Pesquisa Leônidas e Maria Dene, é isso? Sim. De Manaus, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Celular, DBC, e é formada em Biologia, doutora em Bioquímica pela UFRJ, em 2003, e pós-doutora pela Universidade do Porto, Portugal, com experiência na coordenação e execução de projetos na área de saúde ambiental, microbiologia e bioquímica. Atualmente coordenadora do Grupo de Pesquisa Saúde, Ambiente e Saneamento da Fiocruz ENSP. Então, passo a palavra à doutora Adriana Sotero Martins. Bem. Muito obrigada, boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade, especialmente às doutoras Leila e Lídia, pela organização e atenção no programa de pós-graduação da Engenharia Ambiental da UFRJ. Cumprimento todos os presentes, os professores, pesquisadores, alunos e convidados que estão nos assistindo. Agradeço ainda pela oportunidade de falar que saneamento é uma ferramenta de promoção à saúde. Eu selecionei alguns trabalhos para essa nossa conversa, que é inspiradora de parcerias e colaborações, na minha palestra, que eu intitulei de Recortes de Avaliação da Saúde Ambiental e de Problemas de Saneamento. Como falado, eu sou Adriana Sotero Martins, eu sou pesquisadora titular em saúde pública, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, que é intitulado pela sigla DSSA, da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu lidero, então, esse grupo de pesquisa, como foi falado, em saúde ambiental e saneamento. Tenho 53 anos, sou casada, já há 27 anos, tenho 2 filhos, um rapaz de 24 anos e uma moça de 25. Eu cursei a minha graduação na Unirio, em Biologia, fui monitora de disciplinas, fui PIBIC, no Instituto de Química da UFRJ, sobre orientação na época da doutora Anitta Altampaio, da doutora Anitta, e da doutora Carmen também. Fiz o meu mestrado na UFRJ, no Instituto de Química, na Bioquímica, e o doutorado também, sendo que o mestrado com a Carmen Lúcia, no grupo da doutora Anitta, e o doutorado com a professora Elba Bom. Eu ingressei como pesquisadora na Fiocruz do Amazonas, no Instituto Leônidas e Maria Dine. Tive a honra de ter o primeiro projeto aprovado nesse instituto, que foi uma unidade recente, inaugurada na época, e tive a oportunidade de ser presidente de uma comissão interna de biossegurança na época e estar também representando a Fiocruz na rede proteômica do estado do Amazonas. O meu esposo, na época, quando foi transferido, nós retornamos ao Rio, e nesse retorno eu estive em Biomanguinhos, que é uma das unidades fabris de vacinas da Fiocruz, e depois eu fui para a Escola Nacional de Saúde Pública. E como docente dos programas de pós-graduação Instituto Ciência de Saúde Pública e Meio Ambiente, e também do curso de especialização em Gestão de Tecnologia do Saneamento, Lato Sensu, orientei alunos de doutorado, pós-doutorado, mestrado, especialização, graduação, envolvendo sempre os temas de saneamento e saúde ambiental. Daí, esse meu interesse de estar também próximo ao programa aqui da Engenharia Ambiental. Então, eu introduzo a palestra com 2 artigos de opinião, mais recente. Esse foi publicado na revista Radiz, da Fiocruz, que fala que o saneamento não admite excluídos. Por quê? Pois a Fiocruz, como uma instituição do Ministério da Saúde, com uma missão voltada para o SUS e para a saúde pública, não poderia deixar de estar envolvida com pesquisas na área de saneamento básico. Pois, segundo o artigo 200, inciso 4º da Constituição Federal,
que descreve que a competência do Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. E o outro artigo que eu e a doutora Maria José Salles, que é uma engenheira civil, amiga, uma pesquisadora da Fiocruz, foi na Le Monde Diplomatique, Brasil, que nós discutimos sobre a mudança do marco legal do saneamento, quando da alteração da Lei 11.445 de 2007, pela Lei 14.026 de 2020, que permitiu a entrada privilegiada de empresas privadas assumindo os serviços de água e esgoto nas cidades brasileiras, que foi uma agenda, do governo bolsonarista no início da pandemia. E nesse artigo a gente discute como os mais necessitados estão sendo tratados na universalização do saneamento. Na verdade, melhor, como eles não estão sendo considerados dentro da universalização do saneamento. Por que eu citei esses dois artigos iniciais na introdução? Pois eu tenho atuado muito fortemente com esse grupo de pesquisa em ações que apoiam os direitos humanos de acesso à água e ao ambiente harmônico e saudável, e também na avaliação e na revisão de legislações, ou mesmo na criação de legislações nas áreas da qualidade sanitária e da garantia da qualidade e da quantidade de água para a população. E algumas dessas legislações possuem como indicadores de qualidade sanitária, bactérias, parasitas, vírus, que vão indicar as condições sanitárias, além também de indicadores físicos e químicos. Bem, o grupo de pesquisa, então, Saúde, Ambiente e Saneamento, participou ativamente da consulta pública que ocorreu aqui no estado do Rio de Janeiro para a privatização da SEDAI, identificou e apontou espacialmente os indicadores que caracterizam os potenciais impactos socioambientais, em especial à saúde pública e aos direitos humanos. Essa modelagem que fracionou o município do Rio de Janeiro em 4 blocos e também o estado do Rio de Janeiro, levando em consideração apenas uma viabilidade econômica do projeto que foi formulado pelo BNDES. Então, nós publicamos no formato de pré-print, na Cielo, um artigo com os dados que apoiam as propostas que foram enviadas nas consultas públicas e também na nota técnica que a Fiocruz fez sobre o tema. Nas propostas da consulta pública, nós destacamos principalmente o fato de que a maioria das regiões dos aglomerados subnormais não estavam contemplados nesse projeto que foi formulado pelo BNDES. Portanto, a população mais vulnerável nas favelas e nas comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, onde temos aglomerados de pessoas por domicílios, onde o acesso à água já é um problema, não estavam contempladas no projeto de concessão. Então, nos documentos havia descrição da evolução temporal das metas de atendimento, referente principalmente ao atendimento global do município, mas sim o devido detalhamento específico, como que ocorreriam então, essas metas de universalização dentro das áreas irregulares, que é citado no projeto, mas que são áreas de favelas e áreas de aglomerados subnormais. Então, nós justificamos também que não só são as linhas de financiamento efetivas que estavam faltando ali no projeto, mas faltava também pensar fora da economia de escala, já que os grandes sistemas não conseguem atingir a todos, principalmente os que moram em locais altamente adensados, onde a urbanização é diferenciada, onde a densidade habitacional já é baixa, como, por exemplo, áreas rurais também, que não estavam contempladas no projeto. Então, para essas populações, que representam hoje os setores de menos acesso ao saneamento, são necessários modelos de tecnologias que se adaptem melhor a essa realidade. Então, nós apresentamos um artigo a partir da temática espacial, com destaque para o município do Rio de Janeiro, que aqui nesse mapa temático, está ele destacado aqui, e depois ele ampliado, com as áreas azuis, são as áreas de aglomerados subnormais, tá? E nesse artigo, então, a gente destaca no município do Rio que tem 82% dos bairros com áreas de aglomerados subnormais. Bem, publicamos também em artigos dados frutos de um trabalho que nós estivemos assessorando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Avaliamos a qualidade da água bruta do manancial da Bacia Hidrográfica do Guandu, que abastece o estado do Rio de Janeiro e que tem cerca de 9 milhões de pessoas, que são dependentes desse sistema de abastecimento pela ETA do Guandu. E no ano de 2020, nós tivemos o episódio
de gosto, odor e turbidez da água de consumo, devido ao aumento de algas no manancial, e que depois nós tivemos também. Então, nesse momento, a gente foi acompanhando o Ministério Público 2 vezes na Eta do Guandu e coletamos a água do manancial lá do ponto até onde o INEA faz, geralmente, as coletas também. E aí, fruto desse trabalho, a gente publicou um artigo relatando quem era a protagonista da crise hídrica no Rio de Janeiro, né, em 2020, que a imprensa chamou de crise da geosmina, e foi a primeira vez que foi relatado o gênero pantotricoides no Brasil. Esse achado foi possível através de estudos de metagenômica. Nesse trabalho, avaliamos também os níveis de indicadores clássicos descritos nas legislações brasileiras, de parâmetros físico-químicos e avaliação de cianotoxinas também, que estão descritas na legislação de potabilidade da água, que foi apresentado nesse artigo. Esse artigo, nós publicamos também previamente alguns dados num pré-print no Cielo, destacando que esse boom de algas era provocado devido à carga de esgoto que era lançado pelas cidades ao montante da lagoa de captação da água da Eta, né, que já tem um déficit de saneamento, e que a população servida pelas águas providas pela Eta do Guandu consumia um tipo de água de reuso não planejado. Esse formato de publicação, ele apoiou o relatório do Ministério Público e apoiou também as ações que o Ministério Público e, na época, o grupo GAEMA fez, né, contra a SEDAI. E que o problema da água fornecida fora dos padrões da portaria de potabilidade afetou muito mais a população mais vulnerável das favelas e comunidades com baixo IDH, onde já temos aglomerados de pessoas por domicílios e onde o acesso da água já é um problema. Então, nós relatamos nesse pré-print, né, como é que as pessoas iam fazer higienização sem água ou sem água, sem a qualidade necessária, né? Bem, e também nesse trabalho da crise da geosmina e do MIB2, né, 2020, foi produzido um outro artigo que está submetido, com toda a parte da descrição da metagenômica, com dados de curva de rarefação, índice de diversidade alfa, que provam, na verdade, quem era a protagonista, né? Identificamos nesse, né, os dados que foram apresentados, presente na água bruta, usando 3 ferramentas diferentes de BAID, e destacamos que, além dos gêneros mais abundantes, a espécie de cianobactéria mais abundante que causava o problema era a Pantotricoides sp, que foi a primeira vez que foi relatada também no Brasil, né, com a sequência já no GenBank. Essa semana nós tivemos a notícia do aceite desse novo artigo em revista 3, e está em fase de pagamento pelo edital da chamada de internacionalização das publicações da Fiocruz, e nesse artigo nós utilizamos os dados secundários disponibilizados publicamente, né, pela SEDAI, e analisamos os dados da primeira crise do MIB da geosmina em 2021 também. A segunda crise, a gente, na época que estava organizando, a gente ainda não tinha os dados publicamente, então a gente não colocou dentro desse artigo. Destacamos novamente que o problema era provocado devido à carga de esgoto lançado pelas cidades ao montante da lagoa de captação da água, né, na Eta, e que, com a pandemia, as condições de consumo da água aumentaram e, consequentemente, então, o volume de esgoto produzido também acompanhou esse aumento. E o problema da água fornecida fora dos padrões da portaria de potabilidade afetou muito mais a população mais vulnerável, a gente voltou a relatar isso. Estamos, nesse momento, aguardando mais dados que o Ministério Público pediu, né, solicitou ao INEA, para a gente terminar também um outro artigo relacionado com o FOSLOC, com as análises dos dados agora de forma espacial, dentro da bacia do Guandu, nos pontos que foi aplicado o FOSLOC. Bem, como aqui na nossa cidade, né, do Rio de Janeiro, e como em outras também pelo Brasil, os rios foram incorporados como se fossem a rede de esgoto devido à ausência da malha planejada de saneamento, isso é inadmissível quando se tem tecnologias e projetos que podem ser aplicados, né, e melhorar essas condições, mas vimos que os recursos são geralmente desviados das suas finalidades e não são aplicados adequadamente na área de saneamento. E com isso aqui no Rio de Janeiro, como também, por exemplo, tivemos durante as Olimpíadas de 2016 uma oportunidade concreta de investimento, com uma série de investimentos, incluindo obras públicas nas áreas de mobilidade, infraestrutura, na estrutura esportiva, né, porque era a Olimpíada, e preservação do meio ambiente e também de saneamento.
e que seria o legado, né, da realização dos jogos, pois ficaria na cidade mesmo após o seu término, mas essa injeção de recursos, com 57% dos recursos pagos com dinheiro público, não chegaram às finalidades, né? Foram apenas medidas paliativas de tratamento dos rios e nada de investimento com ampliação da rede de esgoto. Esses dados estão no SNIS, né? Eles comprovam exatamente isso que eu estou falando. Então, em projeto de desenvolvimento na subbacia hidrográfica do Canal do Cunha, que faz parte da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, e que, em termos de maior percentual, né, um local onde tem mais percentual de aglomerados subnormais na cidade, e uma área com baixo nível de DH, né, da cidade, nós estudamos, então, aspectos sanitários da água, tanto da água de rio, como da água de consumo pela população, e também do solo peridomiciliar, né? Isso foi dos anos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Foram 5 anos a gente acompanhando no território de Manguinhos, com alunos envolvidos. No território de Manguinhos, como pode ser visto nessas imagens, o acesso à água se dá de forma clandestina, geralmente, e o esgoto é lançado diretamente nos rios. As construções das casas são em vielas, tem esses becos que não permitem a entrada de sol, por isso mesmo é um dos bairros, né, dentro do Rio de Janeiro com maior índice de tuberculose da cidade. Desde 2008, aconteceu o programa de aceleração do crescimento, com 578 milhões de reais investido, com a criação da suspensão da linha férrea, né? E algumas obras incompletas aconteceram ali, estão largadas, né? E o esgoto continua sendo lançado nos rios, né? E essas condições de saneamento nada de melhorar. Bem, é uma área sujeita a enchentes e alagamentos devido à maré, ou seja, pertence ao ecossistema da Baía de Guanabara, e muitas áreas o tráfego também não permite a entrada, é extremamente complicado de fazer um trabalho dentro desse território. Porém, no verão, essas áreas, apesar da poluição dos seus rios, são utilizadas como áreas de lazer pela população devido à falta de locais de recreação. Então, nós buscamos outros marcadores de poluição que pudessem ser utilizados. Então, em 2017, publicamos esse artigo, também na linha da qualidade sanitária e ambiental, envolvendo um projeto de dissertação de mestrado da Natasha Randan. Avaliamos a qualidade sanitária dos rios, que perpassavam as comunidades de Manguinhos, avaliamos pontos amontantes antes de passar nas áreas de favela de Manguinhos e a jusante após a passagem pelas comunidades, todos os pontos, os níveis de coliformes e do bioindicador E. coli, que é o principal bioindicador pertencente a várias legislações, estavam acima do máximo permitido, como esperado, né? Então, para uso como área de recreação, mais uma vez confirmado, óbvio, né? E também em colaboração com o projeto de mestrado da aluna Priscila Moura, propomos um conjunto de bioindicadores de poluição por esgoto sanitário e efluente. E os resultados do conjunto de indicadores deram todos positividade na identificação por PCR e também a correspondência do sequenciamento. Nesse outro artigo, nós avaliamos as amostras de água de consumo dos moradores das 13 comunidades do bairro de Manguinhos e constatamos que 69% dos moradores das favelas, né, dessa comunidade, por não confiarem na qualidade da água de consumo, tentavam alguma medida de tratamento da água, como, por exemplo, o uso de filtros, foi citado até uso de coador de papel, porém a água estava própria em apenas 27% dos domicílios. E os motivos que nós identificamos nesse trabalho, na maioria das vezes, era que o morador não se atentava para a troca do refil do filtro ou mesmo da lavagem da unidade filtrante e que coar não adiantaria de nada. Ou seja, precisavam de informações em saúde para poder tomar medidas, né, de proteção. E nós vimos também que 31% dos moradores que consumiam direto a água sem nenhuma tentativa de tratamento, o índice de impropriedade, ele estava muito próximo daquele grupo que tentava fazer alguma medida, né? Então, na verdade, não adiantava de nada eles tentarem. E a gente achou um percentual muito alto, né, de impropriedade da água nessas comunidades. Então, foi feito um estudo da estatística espacial para a gente avaliar os pontos quentes no território, para fazer a devolutiva dos resultados, né, sabendo
quais seriam os locais onde seriam realizadas as ações de educação ambiental e em saúde com mais propriedade. Indicamos também aos agentes de saúde e de vigilância ambiental quais seriam os locais em relação aos aspectos ambientados que a gente relatou dentro do território, como, por exemplo, o armazenamento inadequado de álcool, que poderia ser alvo de dengue. Então, nesse artigo, a gente cita também a questão de famílias que não têm acesso à estratégia, né, do Programa de Saúde da Família, que foi relatado, percentual de analfabetos, para haver essa correspondência também e a gente adequar a forma que iria fazer essa ação de educação ambiental e em saúde. Bem, esse outro artigo foi publicado rapidamente pelo nosso grupo, por isso que foi também uma revista de menor impacto, mas que a gente precisava da descrição técnica que era utilizada para apoiar uma legislação que a gente estava assessorando no ano de 2017, um deputado do Estado do Rio. Nesse artigo, nós descrevemos os métodos moleculares, físico-químicos, envolvidos com bioindicadores da qualidade sanitária de água e do solo, utilizado em áreas de recreação, e assessoramos a criação da Lei Estadual 7.666, de 2017, sobre os níveis de referência de bioindicadores para a qualidade de solo, né, de areia, em áreas de recreação, como tanques de areia, em creche, praças e praias. Publicamos os dados também da avaliação da qualidade sanitária do solo, dos poucos espaços que estavam disponíveis nas áreas de recreação dentro da comunidade de Manguinhos, como, por exemplo, campos de futebol, praça, alguns locais peridomiciliares, e na maioria dos pontos, os níveis de bacteriológicos estavam acima da resolução que o município do Rio de Janeiro tem, com níveis descritos para coliformes totais e de Escherichia coli. Nesse estudo também nós avaliamos parasitos, principalmente os geoelmintos, fungos, e esses dados foram publicados nesse artigo e também está disponível no repositório da Fiocruz, na tese da aluna. Esse outro estudo foi desenvolvido em Manaus, quando eu era pesquisadora ainda de lá, isolamos e identificamos bactérias ambientais dos rios com atividades de garimpo. Nós avaliamos o potencial de transformação do metilmercúrio em mercúrio metálico, que é uma forma menos tóxica, embora seja tóxica, né? Mas é uma forma metálica que pode ser retirada dos rios. E nesse projeto a ideia era imobilizar as bactérias que tinham a capacidade de transformar o metilmercúrio em mercúrio metálico em suporte sólido dentro de um reator, e foi um trabalho de uma aluna de mestrado no programa de biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas que eu orientei. Nesse trabalho, nós identificamos os locais conservados do gene MERA para desenvolvimento dos primes, para serem utilizados na PCR, e realização da bioprospecção das bactérias que foram isoladas e que eram resistentes ao mercúrio. Então, nós identificamos bactérias isoladas dos rios locais, que apresentavam o gene MERA a nível genômico e que poderiam ser usados em um consórcio num processo de biorremediação do mercúrio, né, da água contaminada. Nesse projeto, nós imobilizamos bactérias também em esfera de alginato de cálcio. Essa etapa está descrita em um outro trabalho que também está disponível no repositório da Universidade Federal do Amazonas. Outro projeto que a gente participou, que envolveu uma aluna de mestrado, a Mônica Barbosa, foi em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, através do projeto São José 3. Nesse projeto, nós estudamos os sistemas de bioágua familiar em comunidades rurais, que utilizavam a água de reuso oriundas de águas cinza. E as famílias que tinham condições específicas, né, descritas no projeto, foram contempladas com as instalações com suporte técnico, de modo que foi possível, então, instalar o sistema de bioágua familiar. O esquema dos quintais produtivos, eles descreviam uma certa metragem da área específica do quintal, também envolvia a mudança no sistema de captação da água do chuveiro, do tanque e das pias, que precisavam ser direcionadas para um sistema de filtração, e depois armazenada essa água cinza e disposição da cerca verde também ao redor do quintal para garantir, né, o sistema todo funcionando. Foi financiado pelo Banco Mundial e pelo governo do Estado do Ceará, o sistema das famílias que foram selecionadas, e receberam, então, esses componentes para a produção da água de reuso para uso agrícola.
O artigo desse trabalho está em fase de submissão. Nele, a gente descreve o reuso de águas cinzas como uma alternativa para a irrigação na agricultura familiar, auxiliando na subsistência e segurança alimentar também de populações de baixa renda. Foi utilizado indicadores compostos como norteadores para a gestão dos sistemas produtivos, né, como, por exemplo, recursos hídricos, qualidade do solo, situação de saúde, o trabalho e as suas relações com o nível de operação, a situação econômica das famílias, a adequação que as famílias fizeram ao processo, a produtividade que o sistema fornecia e como as famílias também se comportavam com a autogestão. Então, a gente teve indicadores simples, que fizeram os indicadores compostos, e a gente fez uma avaliação do sistema, né? E a avaliação também do desempenho dos sistemas foi algo que a gente também colocou dentro desse artigo. Outro trabalho que desenvolvemos, que culminou com um artigo, foram os dados teóricos de um trabalho do aluno de especialização, Felipe Aranha, e também do projeto de doutorado da Priscila Moura, que foi intitulado Água de Reuso, uma alternativa sustentável. Nesse trabalho foi feito o levantamento das legislações e normativas nacionais e internacionais, que estivessem com descritores em inglês e em português, sempre tendo em vista a verificação dos riscos relacionados com a exposição humana, considerando o risco à saúde humana e animal. E um dos artigos que publicamos, os dados foi esse também, nele a gente apresentou um conceito mais amplo para a água de reuso e apresentamos a discussão sobre o destino para esse tipo de água, considerando a origem dessa matriz, apresentamos esse tripé que precisa ser considerado com a destinação, a qualidade sanitária, a origem, a fonte de onde vem, e desconstruímos o conceito do uso da água de chuva como um tipo de água de reuso, visto que a água de reuso é aquela que é proveniente do esgoto sanitário e não do esgoto industrial. Também publicamos um artigo mais completo das análises, com as comparações entre as legislações e os conceitos de água de reuso que foram utilizados. Consideramos aqui o uso dessa matriz como água de consumo humano, diante do momento da grave crise hídrica que a gente enfrenta, né? E que ainda a gente está para enfrentar, devido à má gestão hídrica. Propomos, então, essa discussão a nível nacional, embora já se tenha uma legislação para a utilização da água de reuso no Brasil, mas não há estabelecidos os limites sanitários necessários e as condições para garantir a gestão de transformação segura desse tipo de matriz. Então, nesse artigo, a gente discute um pouco isso. Dentro dessa linha, também colaboração para estabelecermos limites sanitários, né, e discutir legislação voltada para a água de reuso, principalmente a proveniente de esgoto sanitário doméstico. Nós realizamos um estudo no trabalho do doutorado da Natasha Randan, usando 3 indicadores moleculares de poluição, que foram citados anteriormente, para a verificação do risco do uso desse tipo de água para a agricultura. E também para o agricultor, né, que precisa lidar diretamente com esse tipo de água. Aqui nós desenvolvemos um sistema de multiplex e verificamos a amplificação dos indicadores de poluição descrito nesse estudo, né, para 3 tipos de água de reuso. Uma que a gente chama de clorada, que era proveniente de estação de tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto, após tratado, foi para um caminhão-pipa e passou por cloração por um determinado tempo para descontaminação. É isso que a gente, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra assim, um caminhão escrito água de reuso. É essa daí, que a gente chama de clorada. Outra que a gente chama de polida, que é água de reuso proveniente da estação de tratamento de água de reuso. É um tipo de esgoto que ele veio tratado da ET, na estação de tratamento de esgoto, mas depois ele passa por uma filtração e por um conjunto de membrana com diferentes porosidades. Mas nós temos poucas ETAR, né, que são estações de tratamento de água de reuso no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nós temos na cidade de São Pedro da Aldeia, que foi a que nos forneceu, e chamamos a terceira de água de reuso biológica, proveniente de água cinza, que vem do tanque do chuveiro da casa e que passou por um tratamento de filtro do sistema de bioágua familiar lá no Ceará, destinado até a agricultura familiar em locais do sertão. E nós verificamos que o multiplex funcionou adequadamente. No projeto de doutorado também dessa aluna, da Natasha, a gente comparou as legislações nacionais com 2 internacionais, mais usadas no mundo, para utilizarmos como parâmetro de comparação sanitária e também como um suplemento agrícola, né, esse tipo de água.
Ainda no projeto da Natasha, também verificamos a presença de atividade estrogênica em águas de reuso provenientes de esgoto doméstico do tipo clorada. Com os produtos com esse tipo de atividade, podem ser desreguladores endócrinos potentes, então podem causar câncer, né, e também problemas em glândulas endócrinas em animais, né? E comparamos, então, nesse artigo, os métodos de concentração desse tipo de produto presente na água de reuso. E verificamos nesse trabalho que a taxa de recuperação do neto por fase sólida pode ser substituída pela liofilização, com taxas próximas de recuperação, portanto, seria um método que geraria menos passivos ambientais. Outro projeto envolvendo ainda a linha de saneamento e saúde ambiental, que está em colaboração com diversas instituições e que nós da INSO estamos participando, é o da Rede One Health de monitoramento genômico do vírus SARS-CoV-2 no Brasil. É um projeto de vigilância epidemiológica baseado em águas residuais e dos rios, com uma abordagem de avaliação da ocorrência do vírus SARS-CoV-2 em uma determinada região geográfica, envolvendo, então, a virologia ambiental, e esse projeto teve financiamento do CNPq e da FAPERJ. Nesse projeto, nós estamos estudando a variabilidade genética, a dinâmica evolutiva e a dispersão espaço-temporal do vírus, e estamos explorando diferentes nichos, dentre eles o ambiente. Então, no nosso projeto, especificamente, a gente está monitorando o SARS-CoV no ambiente com um indicador da circulação e da dispersão viral na população, sendo, então, um método mais abrangente, principalmente quando se tem baixa testagem, ou quando a população não tem recursos. Estudamos espacialmente, iniciamos, né, o estudo dentro da subbacia do Canal do Cunha. Essa análise espacial foi publicada num capítulo de livro. Os pontos amostrais foram colocados, então, dentro do território, aonde aqui nesse mapa a gente tem em vermelho são as áreas de favela, né? São as áreas de aglomerados subnormais descritas pelo IBGE, né? E dividimos essa subbacia em macroáreas de abrangência pelos principais canais de drenagem, que são os rios, né? O Rio Timbó, o Faria, o Jacaré, o Canal do Cunha. E nós estamos, desde o ano passado, mais especificamente desde agosto de 2020, coletando amostras em água de rios, na subbacia do Canal do Cunha, nesses pontos estratégicos, que recebem o esgoto das favelas, e estamos monitorando o vírus SARS-CoV-2 nessa região. Nessas figuras estão geograficamente representados o comportamento nas semanas epidemiológicas que a gente coletou, as amostras, também a análise espacial preliminar dos dados obtidos após a detecção por RT-PCR, sendo comparados os dados de casos e mortes da região que estão descritos no painel Rio. Publicamos inicialmente como um pré-print também no Cielo, a análise espacial dos dados epidemiológicos da região da subbacia do Canal do Cunha, que é a nossa primeira área-alvo de estudo, pois com uma região com muitas favelas, o nosso ponto de coleta vão, então, estar estrategicamente posicionados para a gente fazer o acompanhamento e daí predizer qual seria a contaminação, né? Como é que está a circulação nas favelas. Nesse artigo, nós comparamos os bairros com e sem aglomerados subnormais, pois os dados oficiais somente veem a descrição, né, do bairro da residência do paciente, sem considerar as condições de saneamento do local da moradia, e sem considerar que aquele morador é ou não morador de favela, né? Então, nesse trabalho foi feito a autocorrelação espacial das taxas de incidência e de mortalidade por Covid para os bairros com e sem aglomerados subnormais. E nós constatamos que essas taxas são relacionadas às questões demográficas, à idade, à raça e renda, evidenciando, então, a necessidade do cuidado e também do acompanhamento específico das áreas com as populações mais vulneráveis. E também que se faz necessário acompanhamento, né, da atenção primária de saúde, das APSs, principalmente nos bairros que têm aglomerados subnormais, que apresentam baixa notificação de casos de óbitos, isso quando a baixa testagem estava acontecendo lá no início da pandemia. Outro artigo que publicamos recentemente foi esse. Nele descrevemos um modelo epidemiológico que estamos utilizando, envolvendo a virologia ambiental, que foi inicialmente desenvolvida para estudos epidemiológicos de usuários de drogas em determinada região, e hoje constitui uma linha de virologia, que é a virologia ambiental, que prevê as taxas de incidência baseadas em águas residuais presentes no esgoto,
ou mesmo como a gente está se adaptando agora para águas de rios que recebem esgotos, principalmente próximo a áreas favelizadas, né, que vão receber esgoto diretamente no seu curso d'água. E para finalizar, eu deixo aqui a indicação, né, do vídeo documentário Rio Valão, que está disponível no repositório da Agência Nacional de Águas, né? Hoje ela é a Agência Nacional de Água e Saneamento, né? Depois da lei, o marco legal foi alterado. Eu coordenei esse projeto que foi financiado pela ANA, né? E ela está indicando ele como material temático dentro dessa área ambiental, né? Esse filme ele foi produzido pela Fiocruz, com jovens estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro, com o objetivo de conscientizar a questão socioambiental relativa a águas no território urbano, mais especificamente sobre esse ciclo da água, esgoto e água, né, no tratamento desse bem que é inestimável para a qualidade de vida das populações. Nós abordamos questões de degradação ambiental, iniquidades socioambientais, também do acesso aos recursos nos territórios vulnerabilizados, que são social e ambientalmente vulnerabilizados. Hoje estamos com um projeto no Morro do Alemão, que irá construir um sistema de biofiltro em nascente, na parte alta da favela, e também vamos construir 2 sistemas de evapotranspiração, que irão captar água de casas na favela, né, para minimizar a contaminação dos rios. E ainda pedindo apoio, né, principalmente aqui aos pesquisadores, que tem grupo de pesquisa, para assinatura da Carta da Sociedade, devido à concessão da SEDAI. Nós estamos pedindo que os recursos provenientes da venda da SEDAI possam estar vinculados a políticas específicas, ou seja, os gastos sejam determinados no orçamento, estejam de encontro, principalmente com as necessidades dos municípios, e que tenha a participação da sociedade civil nessa discussão da definição dos usos dos recursos. E eu deixo, então, aqui o meu contato disponível estou disponível aqui para as perguntas e para a gente dialogar sobre isso. Obrigada. Acho que voltei. Lídia? Oi. Mediadora, e você? Você não... Vamos passar, então, as perguntas, e quero convidar aí a plateia para formular suas perguntas. A professora Adriana. Pode falar, Rafael. Boa tarde, professora Adriana, parabéns pela apresentação. Boa tarde, Rafael. Assim, só fazendo uma contextualização, né? Eu moro na Baixada e o verão vem se aproximando, e como estudante da área de engenharia ambiental, eu já faço um exercício de futurologia e já vejo que teremos problemas de novo com a geosmina, né? Consequentemente, a região da Baixada é muito afetada, né, em função da ausência de saneamento ambiental. E aí a questão do lixo, drenagem urbana, etc. Eu queria saber se existe algum projeto nos municípios ao redor do Rio Guandu que incentivem, né, até uma tecnologia nova, acho que até é uma tecnologia bem fora da caixa, né, que são as soluções baseadas na natureza, né, seja para tratamento de esgoto, seja para drenagem urbana, e, consequentemente, essa tecnologia traz um aspecto social, econômico muito interessante. A Europa vem muito falando nesse assunto, batendo nesse tema. A gente tem diversos casos que já estão se espalhando pelo Brasil, né? E que bom que chegou até aqui. E eu queria saber qual a sua opinião sobre esse tipo de tecnologia e se tem algum estudo ou algum projeto em andamento nesse sentido. Obrigada, Rafael, por essa conversa de falar sobre as tecnologias, né, baseadas na natureza, que são as tecnologias ideais, né? A gente preservar as nossas nascentes, a gente cuidar do saneamento da cidade, esse é o caminho mesmo, né? Você colocou muito bem. E você sabe que, assim, eu tenho
oportunidade de participar, né, de algumas reuniões do Comitê Guandu, representando, quando o Ministério Público, né, chama o nosso grupo Água, a gente tem um grupo Água na Fiocruz, né, pela presidência, onde todos os pesquisadores têm representantes nesse grupo Água, né, todas as unidades da Fiocruz têm representantes nesse grupo Água. E a gente tirou um grupo para assessorar o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho oportunidade, às vezes, o Ministério Público chama a gente para ir nas reuniões do Comitê Guandu, embora a reunião do Comitê Guandu seja aberta, né, a todo cidadão. Mas você está lá como representante, né, de uma instituição, é bem interessante porque você tem uma voz e pode estar dentro dos relatórios, né? E um desses momentos, que foi agora recentemente, prevendo o próximo verão, a SEDAI está prevendo pedir autorização e recursos, né, do Fundri para fazer o tratamento de rio, unidade de tratamento de rio dentro da Lagoa do Guandu, né, que vai gerar um passivo ambiental enorme, embora a gente tenha se colocado de forma contra essa ação, né, porque vai ser rios de dinheiro ali gastos, gerando passivo ambiental sem resolver o problema. Como aconteceu agora de uso do Foslock, que foi outro pedido que foi feito, né, para a utilização do Foslock, que é argila ionicamente modificada, e foi utilizado previamente, antes do verão, entramos no verão de 2021, já sentindo o gosto, né, da produção de geosmina e de milho pelas bactérias, né? Sendo bactérias na lagoa, porque a carga de esgoto vem muito alta. E nós tivemos, mesmo utilizando o Foslock, um segundo episódio, né, de milho-geosmina novamente, gosto e cheiro na água. Bem, é esperado, nós continuamos em pandemia, o consumo de água e de geração de esgoto continua muito intenso, né? Então, é esperado novamente um novo boom de água. Enquanto não for feito saneamento na cidade da Baixada, esse problema vai gastar rios de dinheiro ali, vai gerar soluções que vão gerar passivos ambientais, que são poluentes, né? E que geram impactos ambientais, da onde vem sendo retirado esse material para tratar ali. É como se você estivesse tratando uma piscina, né? E gerando, então, um passivo ambiental muito grande. E a gente está cobrando muito essa questão, principalmente do Foslock que foi utilizado, porque não há um acompanhamento de como é que anda o Foslock agora, que foi toneladas e toneladas aplicadas ali, eles estão no fundo da lagoa, como é que está o comportamento, né? Várias cidades que usam Foslock acompanham como está o Foslock no fundo da bacia. Nós não temos isso. Então, nós que trabalhamos na área ambiental, temos que estar o tempo todo, é quase que você está nadando contra a corrente, sabe? O tempo todo tendo que atuar e cada vez mais atuar em parcerias, porque a gente não consegue, não tem recursos para fazer nada sozinho. É isso. Adriana, eu queria te parabenizar pela excelente palestra. Obrigada. E tem aqui uma pergunta do Marcos Albuquerque. Doutora Adriana, seria possível a instalação do sistema biofiltro nos municípios da Baixada? E a segunda pergunta a senhora estaria disposta a fazer uma experiência numa comunidade da Baixada? Obrigada, Marcos, pela questão. A questão do biofiltro, a gente está fazendo assessoria e contato também com o grupo da FUNASA, né, que tem muita experiência em utilização de biofiltro, principalmente em comunidades rurais, né? Ele é muito utilizado em comunidades rurais. Nós estamos nesse projeto no Alemão, prevendo a gente conseguiu recurso para construir um único biofiltro. E a gente está até na fase agora de fazer a pesquisação, que é para determinar qual vai ser o local de maior emergência para a construção desse biofiltro. E lá no Alemão, a gente está prevendo a construção, aproveitando a nascente da Serra da Misericórdia. Então, aí na Baixada, se nós tivermos poços, né,
um estudo que tenha poços que são possíveis, né, com água de qualidade, é possível, sim, ser feito, instalar biofiltros com uma tecnologia para ser aplicada na Baixada, que a gente sabe que por se encontrar em fundo de rede, né, é o local onde mais falta água. Então, essas soluções alternativas para ser tomada, né, em locais onde não está chegando a água, é o caminho. Esse local no Alemão, onde a gente está pensando em estabelecer, a gente está na fase da pesquisação, mas já estamos apontando alguns locais, são locais de cima, o ponto mais alto da favela, onde a água não consegue chegar, a água da cidade não consegue chegar. Mas tinha água lá da nascente. Então, é nesse local que a gente vai usar uma tecnologia social, né, alternativa, para poder gerar água nessas comunidades. E as pessoas não terem problema. Porque a pessoa não tem dinheiro para comprar um álcool gel. E não tem água para fazer higienização. Como é que fica a Covid nessa história toda, né? Não consegue lavar sua máscara. Vai falar, favelado não usa máscara. Mas vai usar uma máscara suja? Então, no verão, a gente vai ver, espero que antes do verão, a gente consiga construir aí o nosso biofiltro lá no Morro do Alemão. E, Marcos, são coisas da gente conversar realmente, sabe? E estabelecer parcerias. Nós conseguimos o recurso para a construção desse biofiltro, né, e do sistema de evapo, com um projeto de emenda parlamentar do Freixo. Esse é o recurso que a gente está utilizando. Então, da gente sensibilizar os nossos governantes e até mesmo desse recurso, né, da venda aí da SEDAI, né, deixa de ser uma venda, uma privatização, para atingir quem está precisando, né? É isso. Adriana, no início da sua palestra, você mostrou os resultados aí do monitoramento da geosmina, né? Sim. No Rio Guandu. Chegou a fazer no Rio Guandu? Ou foi só água? Sim, foi no Rio Guandu. Nós fizemos a água no manancial do Guandu. Foi uma visita que o Ministério Público nos convidou. Nós estivemos lá representando a ENSP. A princípio, nós nem iríamos coletar a amostra naquele primeiro momento, que foi em janeiro, dia 9 de janeiro, quando a gente estava em plena crise, logo no início da crise. E o nosso grupo foi o primeiro a coletar. A princípio, a gente não ia coletar porque estavam as vigilâncias todas ali. Vigilância em saúde, todos os municípios, estava o INEA, estava todo mundo de competência para coletar ali. Porém, o INEA até me cedeu frasco, porque eu não tinha levado frasco, e eu não estava paramentada para coleta também. E aí o corpo técnico do INEA que coletou a amostra para mim. Eu pedi, vocês podiam então me ceder se tiver uma garrafa, que eu queria fazer metagenômica daqui. Nunca tinha sido feito, né, metagenômica daquela bacia. E aí ele me cedeu, então nós ficamos muito surpresos até de identificar na água lá do manancial que uma cianobactéria, né, que nunca tinha sido identificada. Por quê? A Panctotrichoides ela é muito confundida com a Panctotrix. E o grupo que faz identificação pelo microscópio identifica, elas são muito similares, então identificava como Panctotrix. E aí foi uma surpresa a gente identificar esse gênero, né, e essa espécie, que era a produtora, né, a gente chama de a protagonista da produção. Mas foi o único momento que a gente teve oportunidade. Em 2021, a gente não teve oportunidade de ir lá, porque é um local controlado, né, não se pode entrar. Aí eu quero ir lá coletar. A gente agora está indo na bacia do Guandu coletar também, é um outro ponto amostral para o vírus SARS-CoV, que aí a gente vai identificar como está o vírus, né, na cidade da Baixada. Então, a gente também está fazendo coleta agora no Guandu com esse projeto do Covid. E qual a metodologia que você usa para a identificação da geosmina? A geosmina, a gente não identificou a geosmina em si, nem o MIB. Nós identificamos as bactérias que têm um aparato genético para produzir. Então, é uma forma indireta de você identificar. Então, a quantificação, aquele trabalho de quantificação, são dados da própria SEDAI. A SEDAI contratou uma empresa que faz a quantificação do MIB da geosmina. E o Ministério Público, né, nós pedimos ao Ministério Público, o Ministério Público pediu que fosse feita o acompanhamento anual. Não é obrigatório, porque na lei não está previsto acompanhamento de MIB geosmina. Mas na lei diz
que, na nossa portaria de potabilidade, que a água não pode ter gosto nem odor. Tem um valor lá. E a SEDAI não fazia, né? Isso. Aí hoje ela é obrigada a fazer, porque o Ministério Público exigiu. Então, o MIB e Josmina tem sido monitorado, assim como o gosto e o odor. Eles contrataram uma empresa que faz também o padrão organoléptico de forma correta. Ok. Alguma outra pergunta? Rafael, pode falar. Professor Adriano, só agradecer pela resposta. Eu queria fazer. Tinha pedido a palavra antes do Rafael. Tá, desculpa. Pode falar então, professora Cristina. Desculpa. Desculpa, Cristina. Imagina. Obrigada, Adriana, pela apresentação, a exposição aí da trajetória que você tem feito de trabalho. Eu sou bióloga, né? Esse ano eu já estou me preparando para a gente não usar água. Já comprei mais galão de água mineral, porque assim, não vejo absolutamente nada que vá melhorar, que seja melhor do que o ano passado. O ano passado foi ruim, esse ano com a menor vazão dos rios. Sim. Né? Eu prevejo uma coisa muito pior. Tá? Então, já estou psicologicamente me preparando, também organizando a casa. Tá? Você está certíssima. Eu estou avisando todos os meus parentes para fazer a mesma coisa. Tá? Corretíssimo. Porque aquela briga de água que foi do ano passado foi muito complicado. Tá? E eu sempre falo que a gente tem sorte do que está aparecendo na água ser geosmina. E qualquer outro composto que não seja realmente tóxico. Tá? Sim. E assim, com essa mudança assim, da vazão de água dos rios, da diminuição da coluna d'água, e certamente o aumento da carga orgânica que está chegando lá, assim, nada impede que no próximo verão sejam outras espécies que estejam causando bloom, e certamente, nós temos muita sorte que até agora não foram tóxicas. Tá? Se bem que acho que ano passado já foram encontradas algumas toxinas em quantidades muito pequenas, mas extremamente perigosas, pela professora da Sandra Azevedo, aqui do UFRJ também. Né? Sim. Nem se fala muito disso. Né? Mas assim, o que você acha? Como é que está a situação para o próximo? Você está pessimista, assim como eu? Você está corretíssima. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. É uma realidade que nós estamos enfrentando. A nossa bacia, né, o Guandu, como nosso principal manancial que abastece toda a região metropolitana, né, praticamente está envolvida ali com esse manancial, né, nosso principal manancial. E ele já vem, a gente consome um tipo de água de reuso, né, como foi dito. No primeiro momento, quando eu coloquei isso no relatório do Ministério Público, a Fiocruz, eu fui chamada até pela presidência, vocês não tem outro jeito de contar isso, não? Né? Porque as pessoas vão falar, vocês estão bebendo água de esgoto? Nós bebemos água de esgoto, a gente não sabe nem qual é a carga de hormônio que a gente consome, né? Só para ter uma ideia. É claro, eu aconselho ainda você falar para os seus parentes, eu falo aqui para os meus amigos e parentes, quem não está nos assistindo, compre um filtro que tenha uma eficiência de carvão ativo muito boa. Porque a gente não sabe, né? O carvão ativo, ele absorve essas moléculas, né? Aproveita e já indicam para a gente. Eu não estou ganhando dinheiro. Quem sabe? Eu estava até pensando em me associar em algumas empresas para poder indicar alguns filtros, né? E melhorar também a eficiência de alguns filtros, que eu acho que a indústria ela tem capacidade de fazer isso, né? De melhorar a qualidade dos filtros, principalmente nessas cidades que têm mananciais contaminadíssimos como o nosso, né? A gente precisava de ter um filtro. Leia lá no rótulo, né? Por favor, comparem como que é o seu filtro, a parte do carvão ativo do seu filtro, tá? Mas isso que você falou está corretíssimo, da gente se preparar. Nós temos que nos preparar. Mas você imagina as pessoas que não têm como se preparar, a pessoa que não tem recurso. Agora nós estamos no caos. As pessoas, vai acabar a Bolsa Família, vai acabar esse auxílio emergencial. As pessoas da favela ficaram desesperadas, principalmente quem tinha crianças e idosos, em saber se podia consumir ou não aquela água, de comprar uma água mineral, não tem dinheiro para comprar. Olha o desespero da pessoa. Isso gerou um problema de saúde pública, que as pessoas diminuíram o consumo de água. A aceitação de uma água com gosto ruim, cheiro e com cor é horrível.
né? Você ter que beber uma água nessa qualidade. Eu tive um tempo nesse projeto do Ceará consumindo água de chuva, né? E a gente estava numa seca aí de 6 anos, então a água da chuva já estava com aquela cor horrível. Aí eu me pegava minha água que eu levava, tinha acabado. Aí o que eu vou fazer? Essa água eu queria que beber, mas beber uma água com cheiro, turva, é horrível. Então, assim, nós temos a sorte de termos condições de comprar uma água mineral, mas quem não tem, estava consumindo aquela água daquele jeito ali mesmo. Ou melhor, diminuir o consumo. Então, os problemas de saúde relacionados com isso foram inúmeros que a gente ainda não calculou, né? Porque logo em sequência, pandemia em cima. Então, veio uma coisa, um problema de saúde pública junto do outro, caos em cima do caos. Essa questão de darmos sorte de só ser mibijosmina, né, é outro problema. Por quê? As cianotoxinas, elas são acompanhadas, o NCQS, que é a nossa unidade, né, de acompanhamento, eles fazem análise junto com o INEA, tem um convênio, e eles analisam as cianotoxinas presentes. Nesse trabalho, a gente analisou as cianotoxinas também. E a nossa portaria de potabilidade, até no artigo a gente coloca essa crítica, porque a nossa portaria, quando a nossa portaria estava em revisão, nós colocamos isso também, até esse artigo serviu de base. Porque a forma de você detectar cianotoxina, às vezes você diz, está no limite permitido, mas não quer dizer que não tenha. Então, a nível crônico, pode dar um problema. Às vezes você tem um problema lá quando ficou velho, mas era por causa de cianotoxina. Era por causa, às vezes, de mibijosmina. Mibijosmina, em humanos, nunca foi dito que ele causava problemas. Mas se você vê os artigos que foram feitos com peixes e com pequenos mamíferos, eles dão problema no rim. Então, assim, será que eu posso ter um problema crônico por conta de estar consumindo uma água com mibijosmina? Vamos ver aí daqui a alguns anos, né? Porque a gente está sofrendo episódios em cima de episódios de água com esse tipo de produto, e que a presença deles na água já diz que é uma água imprópria, porque caracteriza gosto e odor, que na nossa portaria diz que não pode ter. Acima de 6 é o limite. Nós vivenciamos vários episódios, num dos artigos que eu coloquei, mostra exatamente isso. Tanto saindo, a gente tem 2 saídas da ETA do Guandu, uma chamada velha, outra chamada nova. Na nova, então, a gente observa lá em cima, entendeu? Então, a eficiência também do processo, a gente não sabe em casa. Aí eu recebo da veta ou da neta, não sei, né? A água. E nós fizemos também, que é um artigo que a gente ainda está organizando os dados, porque gerou um banco muito, muito grande, da água de consumo também, de 2020 e de 2021. A gente está fazendo também a metagenômica desse material. Obrigada. Obrigada a você, Cristina. Rafael, né? Eu ia só pegar uma carona na pergunta da professora Cristina, que é mais ou menos nesse sentido, né? Ela falou das cianobactérias que foram identificadas pela professora Sandra. Sim. Inclusive, tive a oportunidade de assistir, e uma das cianobactérias é em concentração bem pequena, mas é extremamente letal, né? De acordo com a professora Sandra. E eu queria tocar no assunto da contaminação do efluente industrial, também que é remanescente daquele polo industrial de queimados que chega até o Guandu. Eu vi uma palestra que foi sugerido o monitoramento, né, 24 horas dessas indústrias, né, que inclusive no ano passado, no verão, teve um problema que jogaram um detergente por lá e lá na entrada do... exatamente. Eu queria saber se tem alguma coisa andando nesse sentido de monitoramento dessas indústrias, né? O que eu tenho acompanhado é pelo Ministério Público. Tem uma exigência, né, uma cobrança muito forte do Ministério Público acompanhando isso junto ao INEA. Né? Vocês sabem que quando começou esse processo do Grupo GAEMA, que é um grupo especializado, ele já existe há mais de 10 anos no Ministério Público, esse grupo que é especializado nas causas ambientais. Quando começou esse problema da SEDAI, da venda da SEDAI, simplesmente o governador destituiu esse grupo. Então, assim, a gente não pode afirmar, né, que foi por conta da venda da SEDAI. Mas é muito curioso isso.
E aí, hoje, os grupos de promotores ainda estão atuando, né, como grupos especiais ainda estão atuando nessa área. E então, e o acordo também de cooperação que a Fiocruz tinha, né, com eles, também acabou, porque se foi extinto o GAEMA, foi extinto o acordo. Foi esse um momento até muito triste da gente presenciar isso, porque a gente viu ali um momento, nossa, vai ter um retrocesso agora daqueles. Mas está muito difícil hoje você atuar academicamente de uma forma social, sabe? Tem hora que dá até medo, né, de você falar alguma coisa e vão... É complicado. Atuar na área ambiental, na área do saneamento, não é... Tem que requer muito cuidado, sabe? Mas a gente não deve esmorecer, não deixar de falar, né, dentro das nossas competências, obviamente. Por isso que eu parabenizo assim, a Sandra Azevedo, o Aloysio também, que são pesquisadores que têm atuado muito fortemente em relação a isso, né, e todos os colegas que têm atuado voltados, né, para a população mais necessitada. Bom, Obrigado, professora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, eu gostaria, primeiro, de dar os parabéns à Adriana. A gente nota como a palestra dela teve alcance, que as perguntas estão surgindo um número superior ao que a gente percebe. A minha pergunta é: em que você acredita que a educação em saúde pública, por exemplo, o que o programa de engenharia ambiental poderia desenvolver de educação e como chegar nessas comunidades para não que a gente vá limpar a água, mas protegê-los da água, ou talvez até ajudar algumas iniciativas? Eu não estou vendo quem está me perguntando, a professora Lídia? É a Ofélia, professora Ofélia. Professora Ofélia, que você não se identificou. Esqueci de abrir a câmera. Tá bom. Ofélia, muito obrigada pela sua pergunta, porque exatamente essa é a minha vontade de estar aqui junto com vocês, é justamente isso. Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Como já dizia o ditado. E eu acho que a engenharia ambiental é uma das áreas, assim, que talvez seja um momento do que mais a gente necessita de ter profissionais dentro dessa linha, dessa área, olhando os problemas de gestão hídrica que a gente tem, né? A gente não está vivenciando esse problema de crise hídrica porque o São Pedro não está colaborando com a chuva. Não é isso. É porque não estão sendo assessorados os nossos governantes, entendeu? Os gestores. Eles, às vezes, ficam perdidos, ou melhor, eles, às vezes, sabem exatamente como usar, né, o recurso, aonde usar o recurso para ganhar dinheiro e não resolver o problema. Entendeu? Então, é importante que nós, da academia, nós, cientistas, estejamos atentos e ajudando e colaborando com a sociedade. E eu acho que a gente precisa muito ter profissionais da área da engenharia atuando nesse setor, sabe? Então, para mim, esse é o ponto, que eu acho que eu conseguiria ter profissionais e colegas atuando de uma forma mais fortemente, né, e colaborando junto com profissionais dentro dessa área, de melhorar a qualidade das nossas águas, né, de melhorar os nossos mananciais, que a gente não tem só o Guandu, né? Acho que talvez a palestra tenha dado uma certa repercussão por conta desses artigos, né? Até a imprensa mesmo procurou, eu fiz algumas reportagens, mas teve uma hora que eu falei assim, gente, eu não tenho condições mais de dar entrevista, porque senão eu não trabalho, entendeu? Você só fica fazendo isso. Então, como eu falei assim, cada um faz o seu papel. Eu vou publicar, vou orientar, organizar os meus alunos, dar suporte com dados, né? Principalmente ao Ministério Público, que é o que tem a ação do direito difuso, né? Tem como agir na hora do direito difuso. Então, instrumentalizar esse grupo para poder
ter mais qualidade nas ações, nas cobranças, sabe? Então, acho que esse é um dos caminhos. Cada um contribui dentro da sua área. Mas eu sinto, embora no meu departamento, por exemplo, a doutora Maria José Salles, ela também é engenheira civil, né? Tem atuado muito, mas às vezes nós somos poucos, sabe? Então, se nós nos unirmos, eu acho que os trabalhos vão ser melhores, né? É isso. Eu queria apenas complementar com a outra pergunta. Eu não sei se você está sabendo, tem um edital da FAPERJ que está para se encerrar em um mês no máximo, e é sobre a favela digital. Especificamente para o caso da favela da Rocinha. Tem alguma possibilidade de utilizar esse projeto para tentar amenizar essa crise nas comunidades? Sim, o grupo até pensou, mas a gente falou assim, a gente não vai ter perna de abraçar tanta coisa, porque a gente está com um recurso agora em execução e fazendo muitas reuniões na comunidade de forma hoje virtual. A nossa próxima reunião agora em outubro vai ser presencial, a gente vai ter que, ainda mais que a gente vai identificar as nascentes e treinar o grupo que vai fazer o cálculo da vazão, então a gente vai ter que ir a campo, né? E com um grupo maior para poder treinar um grupo para cálculo de vazão, para poder identificar qual é a melhor nascente, né? Que vai ter água e eles vão ficar acompanhando aí durante 12 meses. Então, eu acho que daria, sim, né? Se tiver alguém aqui, a gente pode pegar, de repente, o nosso projeto que a gente faz de biofiltros, de sistema de evapro, porque para as favelas, o sistema de evapro é muito, muito interessante, né? Fazer. Poderia ser aplicado também. E sistema de evapro em favela é pouco conhecido, né? Não tem quase publicação. Publicação, geralmente, sistema de evapotranspiração é mais em áreas rurais, a descrição de projetos. Então, seria a grande novidade, né? De você avaliar como é o comportamento, com quantas casas, com a declividade que existe naquele... A Rocinha é diferente do Alemão, muito diferente, né? Então, de repente, poderia ser aplicado na Rocinha um processo e no Alemão outro, né? O Sanita Rio, eu dei uma palestra no Sanita Rio uma vez, que é um grupo do Trata Brasil, né, das empresas, eles estavam pensando em financiar alguma coisa nesse sentido, mas eu estava acompanhando, não vi nenhum edital. Nós vimos esse da Rocinha, só que a gente achou que não ia dar conta, né, de fazer tanta coisa. Mas seria com colaborações, seria bem legal de fazer. Tá, se a gente conseguir montar um aqui, a gente convida vocês para entrarem. Sim, fica mais fácil. Por favor, seria muito bom. Tem um prazer. Eu acho que não havendo mais perguntas, a gente vai encerrar, mas antes agradecer a Adriana pela excelente palestra. Obrigada, Lídia. Obrigada pelo acolhimento também, tá, gente? Por todos vocês. De nada. Então, damos por encerrada, então, a palestra de Segundas Ambientais de hoje.